Olá pessoal, saudações! Vamos dar continuidade ao estudo da tabela periódica. Hoje, nesta aula, vamos ver a noção da IUPAC. Como a IUPAC organiza a tabela periódica. E fazendo uma ponte com a aula anterior, com a tabela da Sociedade Americana de Química, para a gente comparar as diferenças. Olha só, a tabela basicamente é a mesma. Estou usando aqui a tabela ainda com 111 elementos. Hoje em dia você já pode encontrar até com 118 elementos químicos, mas a interpretação vai continuar valendo, beleza? Então continua da mesma maneira. Eu vou continuar tendo, tanto na tabela da Sociedade Americana de Química, quanto na tabela da IUPAC, 18 colunas verticais. Essas colunas verticais aqui, vou sinalizar aqui embaixo, ó, são chamados de grupos ou as famílias, ok? Os elementos químicos que fazem parte de uma família, eles têm que ter propriedades químicas semelhantes, beleza? Na tabela da Sociedade Americana de Química, as 18 colunas verticais eram divididas em 16 famílias. 8 do tipo A, que eram os elementos representativos, subnível mais energético de S e P, e 8 das famílias B, elementos de transição, subnível mais energético D na transição externa e mais energético F na transição interna. Essa noção ela é pela Sociedade Americana de Química. Pela IUPAC, se eu tenho 16 grupos, 16 colunas verticais, se eu tenho 18 colunas verticais, eu vou ter 18 famílias. Olha a diferença. A americana, 16 famílias, 8 do tipo A, 8 do tipo B. Agora, cada coluna vertical vai ser uma família. E para a IUPAC, a indicação era só isso. Ó. Primeira coluna, família 1. Segunda coluna, família 2. Terceira, família 3, ou grupo 3. Família 4, ou grupo 4. E assim vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, família 13, família 14, 15, 16, 17, família 18 ou então família 0. Para a IUPAC, cada coluna vertical é uma família. E os elementos, é lógico que nelas se encontram, tanto na tabela americana quanto nessa, tem que ter propriedades químicas semelhantes. Na tabela americana, não sei se vocês lembram, a família 8B, ela correspondia a essas 3 colunas verticais aqui. 8, 9 e 10 na tabela americana era tudo família 8B. Por isso que na tabela da Sociedade Americana de Química eu teria 16 famílias. 8 do tipo A e 8 do tipo B. Pela noção da IUPAC, não. 18 famílias. Cada coluna vertical é uma família. Na tabela americana, as famílias do tipo A recebiam nomes cada uma delas. Família 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. A 3A, família do boro. 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. Então a gente usa, mas para a IUPAC é simplesmente família 1 ou grupo 1, família 2 ou grupo 2, família 3 ou grupo 3. É mais simplificado, é mais direto, tá certo? Então nessa tabela eu vou ter o quê? 18 colunas verticais e 18 famílias. Na tabela americana, era 18 colunas verticais e 16 famílias. Horizontalmente, eu continuo da mesma forma. Essas linhas aqui horizontais são os períodos. Ou seja, corresponde ao número de camadas que o elemento tem. Se o elemento está na primeira linha, primeiro período, ele só tem uma camada. Segunda linha, segundo período, 2 camadas. Terceira linha, terceiro período, tem 3 camadas. E assim vai. Quarta linha, 4 período, 4 camadas. Quinto período, 5 camadas. Sexto período, 6 camadas. Sétimo período, 7 camadas. Lembrando que os lantanídeos e os actinídeos estão aqui. Os lantanídeos estão aqui, fazendo parte da família 3. E os actinídeos estão aqui, fazendo parte da família 3 também. Ou seja, na realidade, os lantanídeos são 6 períodos, 6 camadas. E os actinídeos, 7
período 7 camadas. São as famosas camadas das distribuições eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? Lembrando, vai fazer uma prova sem a tabela periódica, onde a entidade que você está lá fazendo o concurso não lhe dá a tabela. Ela terá que lhe dar um número atômico dos elementos para você localizar a família, saber quantos elétrons de valência ele tem, para numa eventual questão de ligações químicas você responder a questão. Você teria que passar por essa coisa da distribuição eletrônica. Mais uma vez aquela dica, como em ligações químicas no ensino médio, nós vamos usar apenas os elementos representativos, dá para você tentar fixar na sua mente, através daquelas histórias, daquelas brincadeiras, os elementos representativos em cada família. E se eu sei a família, eu sei quantos elétrons de valência na última camada eles têm, para poder fazer as ligações necessárias. Então, mais uma vez, aquela dica das histórias, para lembrar elemento por elemento das famílias, principalmente dos representativos, que é o que nos interessa. Caso a prova não lhe dê a tabela periódica, como faz o Enem. Então você ganha tempo, beleza? Então olha só, para ganhar tempo, os elementos que fazem parte da família 1 ou grupo 1, pela da Sociedade Americana de Química, os metais alcalinos, tirando o hidrogênio, que não é metal, olha a história. Hoje, hidrogênio, li, na, casa, é brincadeira, casa com o quê? De Rubenilda, coisas da França. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos da família 1 ou do grupo 1, os metais, são os metais alcalinos, são quimicamente parecidos. Diferente aqui do hidrogênio, que ele é um na tabela periódica, é o menor átomo que nós temos. Todos eles só tem um elétron na última camada, uma dica boa. Todos eles terminam assim, ó. NS1 na última camada. Um nível qualquer, S1. Todos eles um elétron com camada. Família 1. Se tiver que fazer uma ligação química, ele tende a perder um elétron numa ligação iônica, enquanto o hidrogênio compartilha um elétron na ligação covalente. Olha só. Família 2, antigamente, 2A. Bela Margarida casou com o senhor Barão de Rapicó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, sei que são da família 2, ou 2A antigamente, e todos eles terminam assim, ó, NS2, com 2 elétrons na última camada. Numa ligação iônica, tendem a perder 2 elétrons, ou excetuando o berílio, compartilha 2 elétrons, por ser um metal de raio pequeno. Pulando lá para a família 13, a antiga 3A, família do boro, tinha lá, bom aluno ganhou um índio talhado. Se fosse um índio esculpido lá em madeira, uma coisa desse tipo, inventa a história. Boro, alumínio, galho, índio e talho. São os elementos da família 13 ou 3A. Cada um deles tem 3 elétrons na última camada. Eles terminam assim, não vai caber aqui no espaço, mas seria assim, ó. NS2, NP1. Na mesma camada. NS2, NP, 1 elétron. 2 mais 1, 3, que é da família 3A. Para jogar hoje nesse formato de 13, vai ter um fator de correção que é 10. Vou mostrar para vocês na hora da localização de cada elemento na tabela periódica. Partindo da família 14, antiga 4A, família do carbono, ó. Comi siri, gelado, sentado na Paraíba. Ó, perdi aqui o chumbo na brincadeira, né? Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Todos eles, 4 elétrons por camada, termina assim, NS2, NP2 na sua última camada. 4 elétrons. Já dá para perceber quantas ligações ele tende a fazer para adquirir o octeto. Família 15 ou 5A, família do nitrogênio. Nosso professor Assis sabe biologia. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Todo mundo dessa família termina assim, ó, com 5 elétrons no final. NS2, NP3. 5 elétrons da camada. Para 8, 3 elétrons. Então,
ligação química, a tendência é que cada um faça 3 ligações aí para adquirir o octeto, exceto aqueles que vão extrapolar a regra do octeto. Família 16 ou 6A, família do oxigênio. A história, os 7 poloneses, ou os 7 porquinhos, inventa a sua história. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Todo mundo aqui termina assim, ó, NS2, NP4, 6 elétrons na sua última camada. Para o octeto, apenas 2. Família 7A, família dos halogênios. Fui claro, que é um Cl, que é o cloro. Breve, inteligente e astuto. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Família 7A, todo mundo com 7 elétrons na camada. Termina assim, ó, NS2, NP5. E finalmente a família 0, família 18, conhecida como a família dos gases nobres. Olha a história. Hélio, ou é melhor, Helena negou amor a Cristiano, chamar assim com KR, e cheirou radônio. Ô, Helena danada. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todo mundo dessa família aqui, ó, termina em NS2, NP6. 6 elétrons na última camada, excetuando o hélio, que só tem 2 elétrons, é NS2. Os demais, todos terminam em NS2, P6. Beleza? Vamos agora fazer o seguinte, vamos aprender a regra para localizar cada elemento na família aqui. Caso você não tenha a tabela para identificar a sua família, como é que você faz para localizar? Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, vamos aqui para as regras de localização da família do elemento. Uma por uma. Olha só. Você primeiro, para localizar a família do elemento químico, você tem que fazer a distribuição eletrônica em ordem de energia, aquela que sai direto do diagrama, do subnível de menor energia até atingir o de maior energia, o mais energético. Fez essa distribuição. Se o subnível mais energético, aquele que parou na ordem de energia, for o subnível S, para você saber a família, basta apenas somar os elétrons que ele tem na última camada. Então, recapitulando, terminou em S mais energético, eu olho para onde? Para a última camada e vejo quantos elétrons ele tem. E vejo a minha família. Se tiver um elétron, família 1. Se tiver 2, família 2. Ou é 1 ou é 2 quando termina em S mais energético. Agora, se o subnível mais energético for P, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os elétrons da camada de valência, os elétrons da última camada, todos que estiverem na última camada, mais um fator de correção 10, para fazer com que ela dê aqueles valores. Família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Temos que usar o fator de correção 10, senão não vai dar certo. Por exemplo, olha só, digamos que eu quero localizar a família do elemento químico potássio. Estou sem a tabela, não sei de que família ele é. Então, vou ter que fazer a distribuição eletrônica do potássio em ordem de energia. Então, vou lá, seguindo o diagrama, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, já deu 12, 3P6, 18, 4S1, ó, tá aqui a ordem de energia, já tá bom, já tá para desenrolar daqui. Subnível mais energético é quem? S. Se S é o mais energético, o que eu faço? A soma dos elétrons de valência. Quem é valência? A última camada. Vamos localizar a última camada. É a primeira, é a segunda? Não, a última camada tá aqui, ó. Tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, simplesmente, ele vai ser encarado como família ou grupo 1 da tabela periódica. Qual período? Qual linha horizontal? Primeira camada, segunda, terceira? Olha a última camada, o nível da última camada. Quarto período. Beleza? Depois eu faço mais exemplos para fixar. Mas vamos aqui nesse aqui, ó. Subnível mais energético P. Vamos imaginar o elemento químico fósforo. Número atômico 15. Quero saber a família do fósforo. Tem número atômico 15, então tem 15 elétrons para serem distribuídos. Então, bora lá, em ordem energética. Diagrama de Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6 deu 10. 3S2, 12,
3p3, 15 elétrons. Chegou. Ordem de energia. Na ordem de energia parou em quem? Em P. Então o que é que eu faço para saber a família? Eu somo os elétrons da última camada, vou ter que ver quantos elétrons ele tem na última camada com 10. Quem é a última camada? O último nível está aqui, ó. Todo o último nível está aqui, ó. Tudo que é 3 é o último nível. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 mais 3 são 5 elétrons. Vou ter que somar com quanto? Com 10. 5 mais 10 15. Então aqui, ó, simplesmente eu digo que o fósforo é da família ou grupo 15. E de qual período da tabela periódica? Olha o nível da última camada. Terceiro período. Beleza? Vamos fazer mais alguns? Olha a mágica. Feito a mágica, olha aqui. Vamos distribuir estrôncio e vamos distribuir germânio para ver. O estrôncio, ó, número atômico 38, tem 38 elétrons. Então, bora lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já deu 20. Depois eu vou para 3d10, 30. 4p6, 36, são 38. E finalmente para aqui, ó, no 5s2 na ordem de energia. Se na ordem de energia o meu subnível mais energético foi o subnível S, o que eu faço para saber que família ele pertence? Eu faço a soma dos elétrons da última camada. Vamos ver. Procura a última camada, o nível mais externo. Que é o nível mais externo? 5. É só isso aqui, ó. 5s já é a última camada, já é a valência. Aí eu olho, quantos elétrons tem na última valência? 2. Então ele é simplesmente da família ou grupo 2 da tabela periódica. E de qual período? Olha o nível da última camada. 5, quinto período da tabela periódica. Pode conferir, pode ir lá no grupo 2, contar 5 linhas, se você não chega no estrôncio. Funciona perfeitamente. O próximo aqui é o germânio, número atômico 32. Então, 32 elétrons, como ele é neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Estou seguindo o diagrama de cabeça. Deu 20. 3d10. Do D10 eu vou para 4p, mas eu não vou precisar colocar o P totalmente cheio não com vocês não, porque vai precisar, é 32. Até aqui deu 30. Então aqui, ó, só preciso de 2. Olha a ordem de energia, olha em quem parou subnível P. Quando para no P mais energético, eu faço o quê? A soma dos elétrons da valência com 10. Quem é minha valência? 4p2? Não, não só ele, ó. Minha valência vai ser a última camada 4s2 e 4p2. 2 daqui com 2 daqui, 4 elétrons, mais 10, 14. É a última camada, é todo esse nível aqui, porque aqui está na ordem de energia. Se eu passar para a ordem geométrica, você percebe melhor. Olha só, passando para a ordem geométrica, a ordem das camadas. Primeira, separo. Tudo que é segunda camada, eu separo aqui. Tudo que é terceira camada, eu separo aqui. Então, o D10 vem para cá. E tudo que é quarta e última camada, olha só. Olha a ordem geométrica aqui. Quem é a camada de valência aqui, ó? Olha a valência, a última camada. Eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4 elétrons. Tenho que somar com 10, dá 14. Então, é da família ou grupo, chama de família ou grupo, 14. E qual período? Olha o nível da última camada, 4. Quarto período. Pode conferir na tabela de vocês. Vai lá no grupo 14 ou família 4A. Percorra 4 linhas horizontais, se você não vai chegar no germânio. Beleza? Bora para frente? Vamos ver agora o subnível mais energético D. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, finalizando, olha só. Localização da família do elemento. Veja bem. Subnível mais energético D. Fez a distribuição em ordem energética pelo diagrama de Linus Pauling. Parou em D. Como é que eu sei a família? Eu somo os elétrons do subnível mais energético D com os elétrons da última
camada. Em todos, sem nenhum problema. Vai somar os elétrons de D, mais os elétrons de valência e pronto. Por exemplo, vamos testar aqui no zinco, número atômico 30, 30 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 deu 20, 3d10, 30, certinho. Ordem de energia. Parou em quem aqui? D. Subnível mais energético é D. Qual é a regra? Eu vou somar os elétrons de D com a valência, a última camada. Procura um nível mais externo. O último nível está aqui, ó. Aqui é a valência, é a última camada. Se você passar para a ordem das camadas, você percebe isso, ó. Primeira camada, segunda, terceira, tudo que é 3, nível 3 vem para cá. Ó, o D10 está na terceira camada. E olha a última camada, isso aqui é a chamada ordem geométrica. Olha a valência aqui. A regra manda somar os elétrons de D com os elétrons da última camada. Quantos elétrons eu tenho em D? 10. Quantos elétrons eu tenho na última camada? 2. Ó, sempre está aqui, ó, na penúltima camada, ó, o D, e a última camada está aqui, ó, penúltima última camada. 10 mais 2, eu tenho a família 12 ou grupo 12 pela tabela da IUPAC. Pela tabela da Sociedade Americana de Química, eu fazia o seguinte, quando o D dava 10, eu esqueci o D e olhava só para a última camada. 2 entra na família 2B, mas na tabela da IUPAC é família 12 ou grupo 12. E qual o período? Qual é a última camada? 4. Então é do quarto período. Beleza? E aqui, para finalizar, o molibdênio, número atômico 42. 42 elétrons para distribuir, serem distribuídos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já foi 20. 3d10, 4p6, já vai 36. 5s2, 38. 4d, 38. Para 42, só faltam 4. Eu não posso botar o D10. Então eu coloco aqui, ó, D4. Aí vamos lá. Existe em ordem energética subnível mais energético D4? Não existe. Não existe nem o D4 e nem o D9 mais energético. Lembra disso que em aulas anteriores eu já mostrei essa correção. Toda vez que o subnível mais energético for D4 ou D9, só existe na teoria, na prática ele não existe. Por quê? Ele é muito instável e para se estabilizar ele puxa um elétron da última camada, que está bem pertinho dele. Olha aqui a última camada bem pertinho dele. Tá D4, vai puxar um elétron daqui para cá, ele vira D5 e nessa última camada só fica um elétron. Então bora lá. Subnível mais energético D, eu vou somar os elétrons de D com o da última camada. Quem é o nível mais externo que a última camada? Está aqui, ó. A última camada é 5s1. Um elétron, 5 mais 1, família 6 ou grupo 6. Só para mostrar que 5 é a última camada, ó, coloca na ordem geométrica. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, tudo que é nível 3 vem para cá. Quarta camada, tudo que é nível 4 vem para cá. Aí vem, ó, o subnível D5. E a última camada, 5s1. Olha a ordem geométrica, olha a regra. Elétrons de D mais a valência. Olha a valência aqui. Quantos elétrons tem em D? 5. Quanto é que tem na valência? 1. 5 mais 1, 6. Então é simplesmente família ou grupo 6 da tabela. Antigamente 6B. Hoje na IUPAC só grupo 6. E qual período? Última camada aqui, 5. Então é do quinto período. E para terminar sem estresse, distribuir o subnível mais energético, F. Você não precisa fazer nada. Todos os que terminarem em F fazem parte da família 3 ou grupo 3. Antigamente, 3B. Você não faz nada. Só olha a camada, o nível. Mas terminou em F, mais energético, independentemente do número de elétrons, todos estão sendo colocados no grupo 3 da tabela da IUPAC, ou pela da Sociedade Americana de Química, família 3B. Beleza?
Até a próxima!